Pessoal, tudo bom com vocês? Então, estamos de volta, né, para a nossa segunda aula semanal, segunda videoaula semanal de ciências. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar sequência, vamos rever o que nós já vimos na semana anterior, rever, né, o efeito estufa e o aquecimento global, em nosso livro, da página 41 à página 45. Pessoal, nós vimos, né, que o efeito estufa e aquecimento global são expressões muito usadas nos meios de comunicação. Então, nos telejornais, né, nas mídias sociais, né, na internet, nós sempre ouvimos falar em efeito estufa e aquecimento global. E muitas vezes até a gente se confunde, né, como se fossem a mesma coisa, como se essas expressões tivessem o mesmo significado, mas não é bem assim, né? A gente percebeu já, né, na aula anterior a definição para cada uma dessas expressões. Então, a gente conhece melhor os termos. Nós vimos que o efeito estufa é um fenômeno natural que contribui para manter a temperatura média da superfície da Terra em torno de 15 graus Celsius. Sem ele, essa temperatura seria de 18 graus abaixo de zero. Portanto, o efeito estufa é importante para manter as condições do planeta compatíveis com a vida. Então, às vezes, a gente ouve falar de efeito estufa e tem uma ideia de que é algo negativo, que é algo ruim, mas não é. Acontece naturalmente e é super importante para manter a temperatura da Terra adequada. Se não tivesse o efeito estufa, seria bem mais complicado, né? Com certeza, a vida na Terra seria diferente. Já o aquecimento global, ele se refere ao aumento da temperatura média da superfície. Então, essa temperatura vai aumentar, o planeta vai aquecer demais. Os cientistas acreditam que o aumento da temperatura ao longo das últimas décadas ocorra por causa da intensificação do efeito estufa. Medições feitas por satélites são algumas das evidências que comprovam que a Terra retém cada vez mais o calor emitido pelo Sol. Na nossa vida, né, escolar, nos nossos estudos, eu sei que vocês já conheceram, já ouviram falar de muita coisa a respeito da Terra. E nós sabemos que a Terra já passou por uma série de mudanças, né, desde a sua formação até hoje, né, isso milhões, bilhões de anos, né, ela já passou por uma série de modificações. Então, dá-se a entender que ela não vai ficar assim para sempre, né, o nosso planeta não vai ficar assim para sempre. E aí os cientistas, né, eles acreditam que existem as causas para tá aumentando, né, esse calor, esse aquecimento global. Aí nas imagens nós vemos dois lugares diferentes, ó, com as temperaturas. Aqui em 2014, a temperatura no Rio de Janeiro, 35 graus, e esse outro termômetro aí marca 45 graus na Espanha em 2017. Nós sabemos também que, a depender do local do planeta, não é? Tem regiões que são mais quentes, tem regiões que são mais frias. Grande parte dos cientistas concorda que esse aumento tem como principal causa determinadas atividades humanas. Gente, olha, ele aponta assim, grande parte dos cientistas concorda, não está afirmando assim, como se não houvesse outra ideia, certo? Então, assim, muitos cientistas, né, grande parte dos cientistas, acreditam que a principal causa seriam determinadas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis para obtenção de energia. Mas há quem pense diferente, né? Quem raciocine, quem defenda outra linha de raciocínio. O aumento da temperatura média acarreta diversas alterações climáticas que ameaçam a sobrevivência de várias espécies, incluindo, né, a espécie humana. Então, vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse processo. Vamos lá, o efeito estufa. Foi o primeiro aí apresentado, não é? Vocês já ouviram falar de estufas, né? Que muitas pessoas fazem para criar, para plantar, não é? Para cultivar determinadas plantas. Então, é uma estufa. Isso é uma estufa. Eu acredito aí que no nosso município deva ter em algum lugar estufas. Você já visitou um local desse? Você conhece? Principalmente em regiões de clima frio, algumas plantas tropicais são cultivadas em estufas. Não é o nosso caso, né? Nossa região não tem clima frio, o clima é quente,
mas mesmo assim existem estufas, né? Aqui, onde eu moro aqui em Umbaúba, né, e aqui próximo à BR, do lado da BR, logo quando a gente segue aqui em direção à estância, né, no finalzinho aqui do limite de Umbaúba, a gente percebe logo uma estufa que tem ali. Assim, já é bem antiga que ela está ali, e eu nunca visitei, né, mas a gente percebe. Não sei se vocês já visitaram, já conheceram. Mas o que é que acontece numa estufa? A luz do sol atravessa as paredes transparentes da estufa e aquece o solo e o ar internos. Então, dentro fica tudo aquecido. O ambiente é fechado, né? Então, como o ambiente é fechado, esse ar quente não escapa, mantendo o ambiente interno mais quente que o externo. Então, dentro da estufa fica mais quente do que fora. Então, observe aí as setas laranjas e vermelhas. Observem aí, a luz do sol, ela entra, né, ela passa pelo teto, que é transparente, olha aí, e vem o calor, que são as setas vermelhas. Eles ficam, a luz emitida, ela promove o calor, e fica tudo retido aí na estufa. Então, dessa forma, o ambiente fica mais aquecido do que do lado de fora, né, do lado exterior. Agora veja o que acontece com a Terra. Assim como ocorre na estufa, a luz do Sol atravessa a atmosfera. Vocês lembram que a atmosfera, né, que é a camada de gases, a camada de ar que envolve o nosso planeta, ela também serve como esse ambiente aqui da estufa, esse telhado transparente, né, essa cobertura, melhor dizendo, que absorve, que deixa a luz passar, que deixa o calor passar e retém. Então, a atmosfera faz esse papel. Então, assim como ocorre na estufa, a luz do Sol atravessa a atmosfera e aquece a Terra. Então, vamos na imagem. Olha aí, a luz do Sol chega até a superfície e aquece. Uma porcentagem do calor refletido não consegue escapar para o espaço, sendo retida por certos gases da atmosfera. Então, ele vem, mas ele não consegue sair, ele é retido pelos gases da atmosfera. O principal gás que retém o calor é o gás carbônico, além do vapor de água. Esse efeito da atmosfera sobre o planeta, né, sobre a temperatura da Terra, é chamado de efeito estufa. Então, isso faz com que essa área aqui da Terra se mantenha aquecida, que é o que nós acabamos de falar, né, que mantenha a temperatura adequada para a existência dos seres vivos. Então, vamos seguir a sequência, né? Parte dos raios do Sol atravessa a atmosfera e aquece o planeta. Parte desse calor é refletida tanto pela atmosfera quanto pela superfície e retorna para o espaço, uma parte volta, mas outra parte é retida na atmosfera, aquecendo mais a superfície. Então, falamos de efeito estufa e agora vem o aquecimento global. Lembrando que o efeito estufa é um fenômeno natural e super importante, ele precisa acontecer, né, para manter a temperatura da Terra. Já o aquecimento global, olha aí, o aumento do número de indústrias e veículos no mundo representa um problema ambiental. Essas são as principais fontes emissoras do gás carbônico na atmosfera. Vocês lembram que o gás carbônico é o que faz, o que retém, né, o calor do Sol, né, na atmosfera, no nosso planeta. Então, a maioria dos casos, a queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Essa combustão libera muito gás carbônico no ar. A maior parte desse gás carbônico não é absorvida pela fotossíntese e fica na atmosfera. Então, vocês lembram que as plantas, né, as algas e as cianobactérias, elas realizam fotossíntese. E para realizar a fotossíntese, elas utilizam o gás carbônico do ar. Elas absorvem. Então, como a maior parte desse gás não vai ser absorvida pela fotossíntese, esse gás, ele não vai sumir. Ele vai ficar na atmosfera. Olha aí a imagem, né, os vários veículos aí. Mas o que é que vai acontecer com esse aumento de gás carbônico na atmosfera? Como consequência desse aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, o efeito estufa se intensifica, causando um aquecimento global, que é a elevação da temperatura média do planeta. Então, em vez de manter a temperatura ideal, esse aquecimento global, né, vai aumentar a temperatura do nosso planeta. Então, consequentemente, né, o nosso planeta fica quente, a temperatura fica alta e vai ter
danos, né, causados por isso. Outros fatores que contribuem para o aquecimento global são os desmatamentos e as queimadas, não é? Nós já vimos que plantas retiram gás carbônico. Se não tem planta, quem é que vai retirar? Certo? Vamos lá. Além disso, a queima também, né, libera gás carbônico no ar. Outra coisa que também pode intensificar o aquecimento global, não é? É o gás metano na atmosfera, é outro tipo de gás. Esse é produzido por alguns tipos de decomposição de matéria orgânica em plantações de arroz e na fermentação do alimento do sistema digestório de certos animais ruminantes, como o gado bovino. Então, até os gases liberados, né, pelo gado, eles também, ele é composto, né, pelo gás metano e também contribui para o aquecimento global. O aquecimento global pode provocar a elevação do nível dos mares devido ao derretimento do gelo nas montanhas e nos mantos de gelo na Groenlândia e na Antártida, que se localizam sobre terra firme. Com isso, grandes áreas do litoral poderão ser inundadas, deixando muitas pessoas desabrigadas e contaminando reservatórios de água doce nas regiões costeiras. Em todas as previsões sobre as consequências do aquecimento global dependem das medidas tomadas do presente em relação, por exemplo, às emissões de carbono. Medidas são tomadas, né, para que se evite, para que tente diminuir, para que tente evitar esses acontecimentos, né, esses fenômenos. Olha aí, o controle do aquecimento global. Então, vários países se juntam, né, decidem, assinam acordos, se comprometendo a tomar medidas para conter o aquecimento global. É importante, né, que todos tenham o interesse, porque nós vivemos no mesmo, a nossa casa é uma só, né, que é o nosso planeta. Então, é importante que todos se unam, né, unam os esforços para fazer, para melhorar a situação. Nós vimos aqui abaixo também quais seriam as medidas, né, que já foram decididas, né, foram discutidas e que gradualmente estão sendo postas em prática, que é o desenvolvimento de equipamentos mais eficientes, que consumam menos energia, captura e armazenamento de gás carbônico emitido por indústrias, ampliação das fontes de energia com menor emissão de gás carbônico, né, como a energia hidrelétrica, eólica, solar, redução de desmatamento e queimadas e reflorestamento de áreas desmatadas, construção de casas e edifícios que aproveitem a iluminação e ventilação naturais e melhorias no sistema de transporte coletivo. Então, todas essas medidas são muito importantes, né? E dependem de políticas públicas implementadas pelos governos. Além dessas aí, que não somos nós, assim, eu individualmente que posso fazer, existe aquela que eu também posso fazer, né? Existe aquela que cada um de nós pode fazer, que seriam essas aí abaixo: evitar o consumo excessivo e o desperdício, economizar energia, não é? Dar preferência ao transporte público para não sair cada um com sua moto, cada um com seu carro. Então, junta-se todos, vão num carro só, usa bicicleta, né? Usam outros meios que sejam menos poluentes. Tá certo, gente? Nós vamos fazer nossa atividade. Nós temos na página 50, né, questões de 12 a 15. Então, nós faremos as duas primeiras agora, vou responder com vocês. E as outras ficarão para vocês responderem e tirarem dúvidas com o professor da turma, tá bom? Então, questão 12. Um automóvel com motor ligado dentro de uma garagem fechada pode provocar a morte de uma pessoa em um período de aproximadamente 10 minutos. Justifique essa afirmação. O que é que vocês acham, gente? O que é que vocês podem dizer a respeito disso? Um automóvel com motor ligado, numa garagem fechada. Então, veja aí como é que vai ser a circulação de ar. E por que pode provocar a morte de uma pessoa em 10 minutos? O que é que esse automóvel vai liberar? Ele está ligado. Vocês lembram que nós vimos que a combustão, né, que libera gases no ambiente, gás na atmosfera, ele é muito tóxico, não é? Ele é responsável também pelo aquecimento global e que fazem mal. Eles liberam muito gás carbônico. Então, por que pode matar a pessoa? Nós respiramos o gás carbônico, é esse o gás que a gente precisa? Hum? Essa concentração de gás carbônico, será que vai estar alta, vai estar baixa?
Já vai estar alta, não é? Então, vamos responder a questão 12. Por que a concentração do monóxido de carbono no ar pode atingir níveis muito elevados, né, liberados pelo escapamento do carro? E conforme esse gás é inspirado, então você acha que se a gente ficar inspirando esse gás super concentrado aí, ele se combina com a hemoglobina do sangue, bloqueando o transporte de gás oxigênio no organismo. Então, ele é muito nocivo para a nossa saúde. Aí vem a questão 13. Explica por que o uso de transporte coletivo, como o ônibus, o trem e o metrô, no lugar do carro, contribui para a redução da poluição do ar. Então, muito bem, o que é que a gente tem que pensar? Imagine no ônibus, né, que levam vocês até a escola. Aquele ônibus vai cheio, né? Ele vai cheio de adolescentes, de crianças, vai cheio de estudantes. Todo mundo no mesmo transporte, vai ser um escapamento, não é? Imagine agora se cada um de vocês fosse em um veículo diferente. Imagine a quantidade de gases liberados no ambiente. Não seria bem maior essa quantidade? Então, quando a gente usa o transporte coletivo, a gente contribui, né, com a redução da poluição do ar. Se aquele gás que é eliminado, quanto mais veículos tiverem em circulação, mais poluição terá, certo? Aí a questão 14 e 15 é com vocês. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa semana de estudos e até a próxima. A gente se encontra. Tchau, Deus abençoe.